com o intuito ou a finalidade de fazer com esse etíope possa conhecer Jesus. Atos capítulo 9. Nós temos um outro cara que tem fome de Deus. Só que ele tem uma fome de Deus de forma radical. Ele tem tanto zelo por Deus, ele diz em Filipenses capítulo 3, que ele tem tanto zelo por Deus que ele perseguia aquilo que ele achava que era uma seita. A seita dos nazarenos, porque não existe outro Deus, só tem um Deus, que é Jeová. E agora aparece um grupo de pessoas dizendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é digno de adoração, que Jesus é o Emanuel, que Jesus é Deus conosco. O Saulo fica como que endemoniado. Ele diz: eu vou acabar com essa seita. Ele começa a perseguir a igreja, mas ele persegue a igreja acreditando que está trabalhando para Deus. Ele persegue a igreja pensando que Deus está se agradando do seu trabalho, porque afinal de contas ele está lutando em prol do monoteísmo, de que só existe um único Deus, e que na visão deles esses cristãos estavam pregando o politeísmo, porque pregavam um outro Deus com um nome chamado Jesus. Por isso que Saulo está perseguindo a igreja. Ele é um religioso, só que ele quer trabalhar para Deus, ele quer produzir para Deus, mas a forma que ele achou eu mato os cristãos, porque aí eu estou trabalhando para Deus. E vocês sabem que existem religiões hoje assim, né? Vocês sabem que existe. Paulo era esse camarada, uma espécie de terrorista. E aí ele está lá em Damasco, capital da Síria, chegando lá, o texto diz, com cartas dos sacerdotes para prender aqueles que confessavam o nome de Jesus na Síria, no exterior. Paulo está agora fora das fronteiras de Israel. Ele está invadindo outros países para perseguir os cristãos, porque ele não queria de forma alguma que o cristianismo, que a mensagem de Jesus se espalhasse sobre a terra. Aí nós conhecemos, Jesus aparece para ele, ele cai por terra, fica cego, e aí vai na rua direita, fica hospedado lá. Mas no versículo 10, Deus tem um representante em Damasco. Deus não vai mandar o Filipe sair da Samaria para ir lá em Damasco, porque lá em Damasco Deus tem um representante. O versículo 10 diz que existia na cidade de Damasco um discípulo chamado Ananias. Então ele não é um apóstolo, ele não é um profeta, ele não é um missionário, ele não é um evangelista, ele não é um doutor, mas ele é um discípulo. E se ele é um discípulo de Jesus, ele é um representante de Jesus. Então não tem esse negócio de que ganhar almas para Jesus é só coisa de missionário, coisa de pastor. Não. Se você é um discípulo de Jesus, aonde ele plantou você, você é um representante dele. No açougue, na padaria, no mercado, onde você estiver estudando, trabalhando, aonde você viver. Se você é discípulo de Jesus, você é um representante dele. E quando alguém precisar de Jesus naquela região, é exatamente você que Deus vai tocar, para que você seja um representante dele, para levar a sua palavra para essas pessoas que estão precisando. Quantos estão me entendendo? Aí Deus fala com Ananias: vai lá e você vai orar pelo Paulo. E o Ananias diz: quem? O Saulo. Aí parece que eu vejo o Ananias fazendo até o sinal da cruz. Quando a gente tem medo da coisa, quer se ver livre do negócio, essa é a atitude que nós temos, de fazer o sinal da cruz, dizer: Deus me livre. E eu fico imaginando o Ananias fazendo isso. Esse cara está aqui para matar os crentes. Aí Deus diz: não se preocupa não, eu já amansei a fera, pode ir lá. E ele vai. É o Ananias, discípulo, que batiza o maior dos apóstolos. É o Ananias, discípulo, que é usado por Deus para liberar uma palavra profética sobre o apóstolo Paulo, que vê a cura do apóstolo Paulo. É um discípulo que tem o privilégio de batizar a pessoa que escreveria a maior parte do Novo Testamento e que abriria o maior número de igrejas em toda aquela cultura helênica daquela época, Turquia, Ásia Maior, Ásia Menor, Europa, toda aquela região da Bitínia. Foi um discípulo, camarada que você não vai ouvir mais o seu nome. Ele era simplesmente um discípulo, mas por ser um discípulo é um representante de Jesus, e por ser um representante de Jesus foi ele que Deus escolheu para falar do seu amor para o apóstolo Paulo. E aqui em capítulo 10, a gente tem uma coisa diferente. E é por isso que eu vim com vocês em Atos capítulo 10.
Porque Deus, Ele é especialista em quebrar a nossa religiosidade. E nós precisamos desesperadamente ser livres da nossa religiosidade. A religiosidade, ela tem feito mal para muitas pessoas que estão na igreja, para a maioria das pessoas que estão na igreja. Então, quando eu terminei com vocês Atos capítulo 8, que o Filipe foi arrebatado e ele foi achado em Azoto, o que é que diz aí o último versículo, versículo 40 de Atos capítulo 8? Que Filipe foi achado em Azoto e ele começou a evangelizar aldeia por aldeia, cidade em cidade, até que ele chegou a Cesareia. Então Filipe chega a Cesareia como evangelista, e você vai ler Atos capítulo 21, e versículo de número 8, que quando o apóstolo Paulo chega com o seu grupo de missões, Paulo chega na cidade de Cesareia, e Paulo vai ficar hospedado na casa de Filipe, o evangelista. Então, quando o Atos 8, versículo 40, diz que Filipe chegou em Cesareia, então em Cesareia ele estabeleceu a sua residência. Em Atos 21, versículo 8, ele é chamado de evangelista. Agora, eu tenho Atos capítulo 10. Havia na cidade de Cesareia, morava lá um homem, Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Atos capítulo 8, Deus quer salvar um etíope e pega o seu representante que está na cidade, chamado Filipe. Atos capítulo 9, Deus quer salvar o Saulo e pega um representante seu na cidade de Damasco, chamado Ananias. Atos capítulo 10, Deus quer salvar um centurião da corte italiana. E existe, a lógica vai dizer, que se Deus quer salvar, através da evangelização, um líder da Itália, um centurião da corte italiana, Deus vai chamar um evangelista. Porque quem é que mora na cidade de Cesareia? Filipe, o evangelista. O evangelista é o que faz o quê? É o que evangeliza. O evangelista é o que tem o dom de falar também do amor de Deus, de evangelizar com mais facilidade, de expor o plano da salvação. Então, na lógica é assim: o Filipe evangelista mora em Cesareia, está na lógica que se Deus quer salvar o centurião que mora em Cesareia, a lógica diz: vou chamar o Filipe evangelista que mora na mesma cidade, é o meu representante, e vou tomá-lo para que ele vá à casa de Cornélio e o evangelize. Não é lógico isso? Só que Deus queria salvar não apenas um centurião da corte chamada italiana. Deus queria salvar um apóstolo da sua religiosidade. Deus queria salvar em Atos capítulo 10, não apenas uma pessoa que estava fora do sistema religioso, mas Deus queria salvar uma pessoa que estava dentro do sistema religioso, mas ainda não tinha compreendido o plano e a vontade de Deus para a salvação dos povos. Então Pedro ainda era da circuncisão. Pedro acreditava naquilo que é chamado no Novo Testamento de proselitismo. O que é o proselitismo? Proselitismo é o seguinte: o Messias veio, mas ele veio através dos judeus, e aí eles criaram a ideia de que a salvação vem do judaísmo, e em nenhum lugar isso está escrito na Bíblia. João capítulo 4, Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Jesus nunca diz que a salvação vem do judaísmo. Mas na cabeça de Tiago, na cabeça dos apóstolos de Jerusalém, eles colocaram na cabeça deles que a salvação vem por meio do judaísmo. Qualquer pessoa, um grego, um egípcio, um libanês, um sírio, qualquer pessoa de qualquer outra nação, se quisesse ser salvo, tinha que passar por um processo chamado proselitismo. Eles tinham que abraçar as leis do judaísmo, eles tinham que passar pela circuncisão, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que guardar todos os 613 mandamentos do judaísmo. Então o cara tinha que virar um judeu para ser salvo. E era isso que Pedro estava pensando até então, que se dependesse de Pedro e da igreja de Jerusalém,
o evangelho não seria espalhado para as nações da terra, porque eles estavam mais fiéis ao judaísmo do que às boas novas de Jesus. A religião de verdade faz mal. E Deus olhou e disse assim: eu quero salvar o Cornélio, mas eu preciso salvar o meu apóstolo. Eu quero salvar esse homem que ainda não me conhece, eu preciso revelar a minha salvação para ele, mas eu preciso abrir os olhos do meu apóstolo, porque se eu não abrir os olhos do meu apóstolo, essas pessoas não serão salvas. Então eu vou salvar ambos, vou salvar um fora e vou salvar um dentro. E aí, em vez de Deus pegar o evangelista Filipe, que mora na mesma cidade, o anjo do Senhor diz ao Cornélio: eu quero que você envie a Jope, lá na cidade que hoje nós conhecemos como Tel Aviv, a capital, segundo a ONU, de Israel, embora os judeus ortodoxos não aceitem de forma alguma Tel Aviv como capital de Israel, para eles é Jerusalém, mas as Nações Unidas, a Tel Aviv é a capital de Israel, e essa Tel Aviv é a cidade de Jope, antiga. Então o anjo diz assim: olha, Cornélio, mande chamar a Pedro, que está na cidade de Jope, na beira-mar, na casa de um certo Simão, um curtidor, porque ele vai vir à sua casa e ele vai falar com você palavras para que seja salvo, você e a sua casa. Vocês ainda não são salvos, vocês têm um coração voltado a mim, mas só existe um caminho para ser salvo, e eu vou revelar a vocês o meio da salvação, que é o meu filho Jesus, e o meu apóstolo vai vir aqui e vai falar palavras de vida para que seja salvo você e sua família. Enquanto isso, o texto diz que Cornélio imediatamente, quando teve a visão, ele chama os soldados e diz: vão para Jope. Enquanto isso, lá em Jope, Deus mostra para o apóstolo Pedro, enquanto ele está lá no terraço da casa, está com fome, esperando os irmãos preparar o peixe para ele comer, vem um lençol em uma visão, é chamado de êxtase, é chamado de um arrebatamento de sentidos. Ele tem uma visão que vem um lençol que desce do céu, e nesse lençol branco tem todas as espécies de quadrúpedes, de répteis, de animais, e a voz do céu dizia: levanta, Pedro, mata e come. E o Pedro dizia assim: Deus me livre de comer esse negócio, eu nunca comi nada imundo e comum, eu não vou comer esses animais. E aí Deus dizia assim na visão para Pedro: não chame você comum e impuro aquilo que eu já purifiquei. A visão foi embora, Pedro não entendeu nada, e aí a visão voltou pela segunda vez. Monte de animais, dentro da cultura judaica era considerado, dentro da religião judaica era considerado impuros, e a voz dizia: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro dizia: Deus me livre, eu nunca coloquei nada impuro ou comum na minha boca, eu não vou comer isso. E Deus dizia para Pedro: não chame você imundo e comum aquilo que eu já purifiquei. Quando Cornélio teve a visão, precisou repetir a visão para ele? Quando Cornélio teve a visão, o cara por lado de fora obedeceu na mesma hora, mas o apóstolo já teve duas visões e ele não consegue obedecer, ele não consegue aceitar a direção de Deus. A religiosidade nos torna ostracizados, nos engessa, a religiosidade nos amarra, as ideias preconcebidas que a gente tem a respeito de religião nos torna enclausurados, a gente está perdido dentro do sistema, achando que nós somos os mais livres, quando na verdade os de fora têm mais acesso à graça e à obediência do que nós que estamos dentro, porque já achamos que conhecemos tudo, e não existe espaço para uma revelação de Deus para nós, porque a religião nos enquadrou, colocou cabresto na nossa forma de enxergar a vida. E aí pela terceira vez, Deus insistindo com um apóstolo, coisa que não precisou fazer com um religioso lá fora, mas com um religioso aqui dentro. Deus teve que insistir pela terceira vez, dizendo: Pedro, levanta, mata e come. E ele disse: Senhor, eu não como essas coisas imundas e comuns. E Deus disse: não chame comum aquilo que eu já purifiquei, não chame imundo aquilo que eu já santifiquei. Pela terceira vez a visão foi embora e Pedro ficou pensando: o que está acontecendo? Não entendeu nada.
De repente alguém bate palma lá na porta e vão atender as pessoas que estão lá fora com os soldados, e disseram assim: olha, um santo anjo apareceu para Cornélio, e o Cornélio disse que esse anjo mandou vir chamar Pedro para fazer essa viagem longa até Cesareia Marítima. Depois você pega aí no Google e veja a distância, são 2 dias de viagem naquela época. 2 dias de viagem, você vai ver que os soldados chegaram lá 2 dias depois. 2 dias de viagem de Cesareia Marítima para Jope. É longe, não é perto. E tinha um evangelista na cidade, mas Deus sabia que o evangelista não tinha mais esses preconceitos religiosos, que Filipe já era livre dessas coisas, mas o apóstolo não. O apóstolo precisava ser tratado. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte: muitas vezes Deus vai te dar a oportunidade, porque o que o apóstolo Pedro está fazendo é o seguinte: eu vou lá, eu vou para a cidade de Cesareia, e eu vou lá porque Deus vai me usar para trazer salvação para uma família de gentios. Então eu vou lá porque Deus vai fazer coisas grandes na vida deles. E Pedro nem imaginava que Deus o estava levando lá para fazer grandes coisas na sua própria vida. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade para nós sermos movidos de um lugar para o outro, e a gente sai com essa confiança de que estamos recebendo de Deus uma missão para ir fazer o bem. Nós vamos subir as montanhas do Nepal, nós vamos entrar no Haiti, nós vamos cuidar dos órfãos, nós vamos cuidar dos refugiados de guerra, nós vamos lá para fazer alguma coisa maravilhosa na vida deles. E na verdade é Deus que está nos movendo, porque Deus precisa fazer alguma coisa em nós. Deus precisa sensibilizar o nosso coração. Deus precisa nos fazer mais agradecidos. Toda vez que você rejeita um desafio de Deus para a sua vida, você está dizendo sim para a sua escravidão e está dizendo não para a sua liberdade. Toda vez que você pensa na sua comodidade, quando Deus diz: vá para aquele lugar, vai para aquela missão, vai para o Amazonas, ou vai para o Haiti, ou vai para aquela outra rua, ou vai para aquele outro bairro, vai fazer... e você diz não, porque você diz que não tem tempo, não tem agenda, ou que você está cansado. Toda vez que você diz não para um chamado de Deus, você está dizendo sim para a sua escravidão. E toda vez que você diz sim para um chamado de Deus, você está dizendo sim para a sua liberdade. Você vai se tornar livre, porque Deus vai agir nas outras pessoas, mas Deus vai agir em você. Por exemplo, a minha filha Blanche esses dias estava em casa com as suas amiguinhas, e elas estavam deitadas assim na cama da minha filha, sentadas, conversando, e bem na frente é o guarda-roupinha da minha filha. E aí uma das moças, bem financeiramente, de uma família rica na cidade, olhou para minha filha e falou bem assim: Blanche, me mostra o seu guarda-roupa. E aí ela, pensando que tinha um outro espaço na casa onde minha filha guardava suas roupas, e aí a minha filha disse assim: esse aqui é meu guarda-roupa. Aí a moça disse assim: não, onde que você guarda as suas roupas? E a Blanche disse: é aqui nessas 2 portinhas, esse é o meu guarda-roupa. E a moça disse: não, Blanche, as suas roupas, onde que você guarda seus sapatos, suas... Não, eu não tenho mais, esse aqui são as minhas roupas, eu não preciso de mais. Eu não preciso mais do que isso é suficiente para mim. Essas viagens que as minhas filhas fazem, de conhecer Haiti, de conhecer a África. Eu lembro quando a minha filha voltou de Burkina Faso. Eu não sei se o senhor estava junto com a minha filha nessa viagem, foi em outra, né? Quando ela fez 15 anos, ela disse: pai, eu não quero uma festa de 15 anos, eu queria que o senhor me desse de presente uma viagem missionária para a África. E eu disse: filha, então o presente você vai ganhar. E minha filha foi com 15 anos de idade para a África comigo, e ela ficou naqueles lugares. Meu Deus, a gente dormia naqueles lugares. Eu dizia: Senhor, 15 anos a minha filha, eu sei que o Senhor tem algo na vida dela. E um dia eu encontrei chorando com as crianças em uma aldeia, e eu fui perguntar: filho, o que está acontecendo? E Deus fez assim para mim: fala nada, eu estou trabalhando no coração dela. E aí eu só dei aquela voltinha e saí. Deixa Deus trabalhar a minha filha com as crianças chorando. Quando chegou em casa, eu lembro até, eu tenho a foto, só não mostro porque não é muito legal essa foto, mas a minha filha entrou no banheiro assim, abraçou a privada e disse: que saudade, minha amiga, porque ficou 15 dias sem ter, fazendo lá aqueles buraquinhos cheios de morcego na África. Terrível. E aí a gente vai e diz sim.
Não é apenas porque Deus quer fazer alguma coisa na vida deles lá, é porque Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. Deixa eu contar 2 experiências e eu termino. Eu tenho um amigo, hoje eu falei com ele, o seu nome é Henrique. Ele é o pastor também conhece, já esteve conosco na Rússia, em alguns lugares. Ele tem sido um grande parceiro do nosso ministério. Tem nos ajudado a construir muitas casas pastorais na África, na Amazônia. Enfim, na época que eu conheci, que eu comecei a trabalhar no Haiti em 2010, ele foi em 2011, novembro de 2011 comigo para o Haiti. E ele, assim, na época ele era o líder, secretário de esportes da cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Todo assim, ele é casado, muito bem casado, tem um filho, Miguel, uma família muito bonita, muito linda. Mas ele, assim, muito burguês, sabe? As roupas todas de marca. Hoje a gente chama a pessoa que faz o que ele faz de metrosexual, porque gosta de fazer assim, cortar bem arrumadinho a sua sobrancelha, os pelos do seu corpo. É um cara assim sarado, faz academia, um camarada e bem financeiramente, e de forma que o seu tênis, sua casa, você entra hoje no escritório dele, é impecável. E não é as outras pessoas que limpam, não. Ele é metódico, ele limpa, ele gosta das coisas de qualidade, ele é construtor, tem uma construtora. Então, quando termina o expediente do dia, em muitas construções, fica tudo sujo. Os pedreiros largam tudo aquilo e vai embora. Cara, ele não. Termina 1 hora antes, mas é porque tudo tem que ficar limpinho para o outro dia. Ele tem e Deus tem abençoado muito a vida dele. Mas nessa época ele disse, eu posso ir para o Haiti com você? Eu falei, pode. E eu pensei comigo, meu Deus, lá a gente não tem cama, a gente não tem ventilador, esse camarada vai dormir no chão, ele vai dormir, ele vai usar um banheiro que só a graça de Deus, mas, amém, bora lá. Chegamos no Haiti, todo mundo esperando a sua mala, cadê a mala dele? Veio a mala de todo mundo, mas a mala dele não veio. Tudo roupinha, arrumadinha, tudo bem e tal. E ele, não, missionário, vamos ligar. E a gente ligava. Não, vamos ficar esperando, porque deve ter ido para um outro país. E a empresa aérea não achava, nem na Venezuela, nem na Colômbia, nem no Panamá, nem na República Dominicana. Ninguém sabia onde estava a mala desse camarada. E aí eu olhei assim, eu falei, ih, Jesus está tratando. Falei para ele, preocupa não, meu irmão, eu tenho minha cueca, eu te empresto outra cueca, outro empresta a camisa. Ele, misericórdia. Eu falei, mas é assim, você não vai ficar com uma roupa só. E foi muito engraçado, porque tinha um pastor gordão que chegou com uma caçarola desse tamanho e diz assim para ele, é da Ferrari. E ele estava muito humilhado. No outro dia a gente ia para o aeroporto e ligava, e a mala dele nada. Ele dizia, meu Deus, um chinelão velho no pé, com bermuda de um, camiseta do outro, cueca do outro. E ele já estava se sentindo assim, sabe? E no 3º dia ele dizia, pastor, será que chegou mesmo? Não chegou, cara, não chegou. No 4º dia chegou a mala dele. Ligaram lá do aeroporto, nós chegamos lá, a mala estava vazia, tinham roubado tudo. Não tinha nada, só a mala. Ele dizia, meu Deus, do que? Eu falei, não, a gente continua emprestando nossa roupa para você, preocupa não, irmão. E eu já sabia que Deus estava quebrando ele. Aí tem um orfanato lá, que o terremoto sacudiu demais o chão do orfanato, de forma que a parede que dividia a água da fossa com a água do poço caiu, e as águas estavam se misturando. As crianças estavam com a barriga enorme, e a gente foi fazer exames, e a gente não sabia o que estava acontecendo, porque as crianças estavam daquele jeito, e fomos ver, a água estava contaminada, então nós tínhamos que limpar a fossa e o poço, esvaziar tudo. E o Henrique estava lá e disse assim, irmão, eu estou aqui para o que deve e tal. Eu falei, então tá bom, fica você aí, mas esses dois têm que limpar a fossa. Aí ele, falei, vou precisar de 3 rapazes, não vou colocar as irmãs lá dentro da fossa para limpar, então vocês me ajudem aí. E ele, você precisa ver o testemunho dele. Começou a descer as lágrimas assim, ó, quando ele começou a descer aquela fossa e entrar assim até a cintura, no meio das fezes de crianças, e começar a encher com balde, e o cara lá de cima puxando.
E ele olhando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tudo, eu estou sem minha roupa, agora olha, eu estou literalmente no meio das fezes. Ele usa outra palavra, né? Mas eu estou aqui num... Meu Deus! E quando já estava assim, quase perto do pé, encheu o balde assim de fezes, o rapaz lá em cima puxando, escapou a corda da mão do rapaz. E ele gritou. E na hora que ele gritou, o balde virou e veio tudo na cara dele com a boca aberta. Literalmente, ele comeu fezes. E ele sabe que eu falo isso, testemunha, o que Deus fez na vida dele foi uma coisa tão extraordinária. Esse rapaz, ele saiu correndo assim da fossa, todo sujo de fezes. E o haitiano, o pior de tudo é que em um bairro, naquele mês, tinham morrido 3.000 pessoas de cólera, no bairro vizinho. E o haitiano olhou para ele e disse assim: cólera. Ai, ele saiu correndo desesperado: o senhor me trouxe aqui para me matar, eu não sei o que, o que o senhor está querendo comigo? E aí foi chorar. E hoje ele diz que não troca, ele não troca essa experiência por nada na vida dele, por nada, porque lá no Haiti, ele compreendeu a essência dele, ele compreendeu o Evangelho, através de uma coisa dessa. Eu não usaria isso, mas Deus sabe como quebrar uma pessoa. E o Henrique hoje tem sido um dos meus maiores parceiros, e está indo comigo para o Paquistão agora, já foi comigo em mais de 30 países, tem me ajudado muito. Um homem que ama as nações, que ama missões, que respira missões, e é um empresário muito bem sucedido, mas ele sabe que cada vez que ele vai para um lugar assim, a vida dele se torna melhor, e quando ele volta para casa, ele volta um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um cidadão melhor, porque Deus faz as coisas nas pessoas lá através de nós, mas Deus faz coisas em nós. E Deus disse: eu vou libertar Pedro da sua religiosidade. Eu preciso colocar você na casa de um gentio, Pedro. Eu vou contar só mais uma experiência, aí eu paro, tá bom? Tem aqui, eu acho que o pastor... Você já foi para a Índia com a gente? A Índia não. Tem uma senhora, ela é muito rica. Eu só não vou citar o nome dela aqui, mas ela é muito especial. Mas assim, muito chique, anda assim na pontinha do dedo, assim. Um dia ela chegou para mim e ela falou bem assim: pastor, eu posso ir com você nessa viagem para a África? Eu falei: mas irmã, a gente só tem mais 15 dias, como é? E ela tem um cargo muito grande na justiça do estado do Goiás, e como é que você vai lá? Eu vou, se você deixar eu vou, eu tenho meu passaporte. E ela comprou a passagem e foi. Tinha 15 dias que ela tinha assinado o papel de divórcio. Ela tinha divorciado do marido dela há 15 dias atrás, antes de viajar, antes de me procurar. Ela tinha já 15 dias de divorciada, e quando chegou o dia da viagem, tinha um mês de divorciada. Mas eu não sabia disso, ela não tinha falado isso para mim. E quando nós chegamos naquele voo de escala, que a gente desce e às vezes pega a mala para ir para um outro lugar do aeroporto, pegar um outro avião e tal, nós paramos em Paris e fomos pegar as malas para seguir para um outro saguão do aeroporto, para a gente pegar o voo para a África. E eu vi que ela abriu a mala dela, e na sua mala tinha tudo quanto era tipo de sapatos azuis, amarelo, roxo, vermelho, laranja. Era uma coleção de sapatos. E eu disse assim: irmã, porque eu pensei, ela vai doar isso lá, né? Está levando para doação. Eu falei: isso aí a irmã está levando para doar? Ela disse: não, pastor, não é para doar, não. Eu falei: não, para que é? É para usar. Eu falei: mas irmã, a gente vai ficar num deserto. Não, mas lá tem shopping center, não tem? Eu falei: não tem, o único lugar que tem lá é um pequeno restaurante que a gente vai lá para comer hambúrguer ainda. Ela disse: pastor, não acredito. Eu sei,
Eu falei, ai meu Deus, o Senhor vai tratar. Eu sei que chegamos na África, 2 horas da madrugada. Não deu tempo para toda a equipe tomar banho de caneca. Não deu tempo. Porque às 4 horas da manhã o comboio tinha que sair para o deserto do Sahel, 400 quilômetros de deserto. Porque se amanhecesse o dia e a gente não tivesse saído, o sol poderia fazer muito mal para a gente, porque a maioria dos carros não tem ar-condicionado. Então a gente tem que sair de madrugada para poder chegar num horário bom naquelas aldeias e para que o dia seja produtivo. E todo mundo estava com fome. Mas essa mulher, ela não estava com fome, ela estava morrendo de fome. De forma que a gente, quando chegou na aldeia, tinha uma mulher vendendo manga. E ela gritava, manga, 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 pastor, compra manga, 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 que era a única coisa que a gente viu para comer. E eu sei que a gente montou as nossas barracas e tinha um lugar assim que tinha um lixão. E eu saí assim de uma barraca e olhei e eu vi essa senhora chupando manga. Igualzinho o cão chupando manga. Cara, mas ela devorava a manga de forma que o rosto todo dela, não era só a boca, o rosto dela estava laranja de manga, porque ela estava chupando aquela manga com uma fome. E eu dizia assim, oi irmã, tá bom? Ela, tá bom demais, tá uma delícia, eu nunca chupei uma manga tão boa como essa. Ficamos esses dias todos e quando nós voltamos, 15 dias depois da viagem, ela me ligou e disse, pastor, o senhor pode, estou sabendo que o senhor vai estar na cidade aqui esses dias, o senhor pode vir na minha casa? E eu falei, claro, mas por quê? Ela disse assim, porque eu estou casando, vai ser o dia do meu casamento. Eu falei, mas a senhora já não é casada? Ela disse, aí ela contou a história, não. Antes da viagem, eu estava divorciada, 1 mês de divorciada. E depois dessa viagem eu descobri que o meu marido é um santo homem, que o meu marido é humilde, que o meu marido é manso, que o meu marido é um homem bom, que o meu marido é um homem fiel, trabalhador. A viagem mudou toda a minha visão, de forma que nós estamos casando de novo. É o mesmo marido. O senhor pode vir aqui orar por nós. Deus restaurou o casamento dela. Ela tem me acompanhado no Haiti, no Nordeste, na África, no Nepal, no Camboja, na Índia. Ela tem me acompanhado em muitos países do mundo, porque ela entendeu. E uma vez eu perguntei para ela, irmã, por que você vem nessas... Você pode me dar só a oferta, por que a senhora vem? Porque a senhora poderia mandar a oferta, e eu sei que a senhora tem muitos compromissos. E a palavra dela foi essa para mim, eu vou, porque em cada viagem dessa eu me torno melhor. Deus muda a minha vida. Então, quando você tiver uma oportunidade de Deus de sair de Jope e de ir para Cesareia, saiba que é uma oportunidade que Deus está te dando para você melhorar. Eu não estou dizendo isso para você fazer uma viagem missionária comigo. Talvez essa viagem missionária tenha apenas 50 metros de distância. É um vizinho seu que você não foi lá ainda e Deus está dizendo para você ir lá. Talvez essa viagem missionária é apenas uma mesa do seu lado, que você ainda não abriu a sua boca para falar do amor de Deus para essa pessoa que está sofrendo, precisando que um representante de Deus leve o amor de Jesus. Você vai ver como a sua vida vai ser mudada. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. Então diga aí a essa pessoa que está do seu lado com muito carinho, você é um representante de Deus. Quando Ele mandar você ir, vá, por favor, vá. Atos 8, 26, disse o anjo do Senhor a Filipe, levanta-te e vai. E o texto diz assim, levantou-se e foi. Atos 9, versículo 11, o Senhor disse para Ananias, levanta-te e vai. E o versículo 12 diz, ele levantou-se e foi. Em Atos capítulo 10, o anjo do Senhor disse para, o Espírito de Deus disse para o apóstolo Pedro, você entendeu agora, levanta e vai. E diz o texto, e Pedro levantou-se e foi. E você vai se levantar também, quando vier a voz do Senhor dizendo, levanta-te e vai, você é o meu representante? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, ela é tão maravilhosa. Obrigado por essas 3 reuniões. Na verdade eu nem preguei a tua palavra,
eu conversei com os teus filhos sobre princípios, sobre verdades que têm sido importantíssimas na minha vida, e conforme eu disse ontem, eu não tenho pregado mensagens que primeiro não têm servido para mim, que primeiro não têm confrontado a minha vida, que não têm transformado a minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, não deixa nenhuma pessoa aqui dizer não para uma oportunidade que o Senhor está dando. Sempre que o Senhor dizer, levanta-te e vai, que essas pessoas possam dizer, Senhor, aqui estou eu, levantar-me-ei e irei, eu vou. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes através de nós, mas o Senhor quer fazer coisas maravilhosas dentro de nós. O Senhor quer abençoar as pessoas, mas o Senhor quer mudar as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor mudou a vida do apóstolo Pedro. Ele pôde entender que as pessoas não precisavam se tornar prosélitas para serem salvas. Pedro pôde entender que as pessoas podem ser salvas nas suas culturas, basta apenas crer nas boas novas de Jesus, porque não é aquilo que nós fazemos que nos salva, mas é aquilo que Jesus fez na cruz que nos salva. É o teu evangelho que nos transforma. Ajuda-nos, salva-nos também da nossa religiosidade, liberte-nos de nossa religiosidade, para que muita gente lá fora seja salva também, Senhor. Pedimos que assim o Senhor o faça, e que cada membro dessa igreja prospere de forma extraordinária e avance e cresça de forma extraordinária em todas as áreas. Assim como ministro da sua palavra, eu os abençoo no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Quem concorda com essa oração, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.